tudo bem com você? Meu nome é Thaís Carvalho e este é o canal Casamento.com. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. E se você gostar, dê o seu like, compartilhe e deixe os seus comentários aqui. Isso ajuda bastante o canal. E hoje o nosso tema é amando e perdoando o ex. Talvez você clicou nesse vídeo achando que eu ia falar sobre a restauração de casamento. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Mais importante do que a restauração de um casamento é a restauração de uma vida. E isso só é possível quando você experimenta a experiência do perdão. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Amor e perdão. Ambas as coisas andam juntos. O casamento geralmente começa, com muito amor, com muitos sorrisos, com muitos planos, muitos sonhos, mas quase sempre termina com muitas mágoas, muitas ameaças, muitas lágrimas. E se isso aconteceu com você, se seu cônjuge te machucou, te feriu no mais profundo da sua alma, eu preciso te falar uma coisa: você precisa perdoá-lo. Tem uma frase que diz assim: aquele que não é capaz de perdoar os outros destrói a ponte sobre o qual ele mesmo terá que passar. Quem escreveu isso foi Edward Herbert, um célebre historiador britânico. E é exatamente isso, gente. Por que eu venho chamar a atenção de você hoje para um assunto tão importante? A gente vai ver que existem pessoas que estão aprisionadas até hoje em coisas que aconteceram lá no passado e precisam ser libertas, precisam se encontrar com a verdade, para voltar a viver novamente. Então tem outra frase que diz assim: guardar ressentimento é como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Isso porque a mágoa, o ressentimento, o rancor, isso envenena a alma, gente. A gente não pode cultivar esse tipo de sentimento tão destruidor. E eu sei a dificuldade que está envolvida em liberar o perdão. Eu sei como é difícil deixar o passado, Perdoar é como se a gente estivesse absorvendo, alguém que nos maltratou. Isso, o cérebro ele não compreende isso. Mas deixa eu te falar, isso é possível. E isso é mais para o seu benefício do que para o benefício do outro. Tem um filme chamado Antes que o Dia Termine. Eu não sei se vocês já viram esse filme. Antes que o Dia Termine tem muito tempo que eu assisti. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que o personagem ele fica preso em um dia do passado que aconteceu uma tragédia. Então, toda vez que ele acorda, ele volta para o início daquele dia. Tem pessoas que vivem exatamente isso. Todos os dias, quando ela acorda, ela revive aquele dia da frustração, aquele dia que houve a decepção, aquele dia do desastre. Ela revive aquilo todos os dias. É como se ela estivesse presa naquele dia, naquela época do passado. A vida dela parou ali. Essas pessoas estão cativas, reféns da mágoa, da falta de perdão, do ressentimento. São pessoas que contam sempre as mesmas histórias, remoem o passado, revivem o passado, o ódio, o rancor, todos os dias. É como se realmente tomassem um copo de veneno e ficassem ali presas. E pior do que essas pessoas, que quando você se encontra com ela ou vai na casa dela, você sempre está ouvindo as mesmas histórias. Eu tô nessa situação porque fulano fez isso comigo. Se não fosse o meu marido que tivesse me abandonado, eu não estaria aqui agora. E ficam remoendo. Mas pior do que essas pessoas são aquelas que dizem que perdoou e não perdoou. Perdoou só da boca para fora. E é fácil descobrir se você perdoou da boca para fora ou se você perdoou realmente dentro do seu coração. Se você compreendeu aquela situação, entendeu que aquela pessoa ela te fez o mal, mas você precisa prosseguir a sua vida. É fácil perceber quando a pessoa perdoa de verdade, porque você vê na vida dela os frutos. Quem perdoa de verdade consegue desfrutar agora de alegria, de paz, de amor, tem frutos bons na vida da pessoa.
E aquele que fala que perdoou, mas é só de boca, ele não consegue viver isso, você não consegue ver alegria na vida da pessoa. Você vê um discurso, mas você não vê um fato, uma atitude. Então aí vai a primeira dica para você, né? Seja honesto com você mesmo. Esse é o primeiro passo para a mudança. Ser honesto, admitir que você está pecando, né? Você está fazendo algo que a Bíblia diz para você não fazer. Entenda a gravidade da falta de perdão como um pecado que te destrói, né? Arrependa-se, deixe o Espírito Santo trazer esse arrependimento restaurador, curador para sua alma. Aceite a ação de Deus em sua vida. Gente, pense comigo. Aquela pessoa que te feriu, que te causou mal, ela fez isso em um determinado momento, né? Mas você, quando não libera perdão, quando revive essa mágoa e esse sentimento, você faz o mal com você todos os dias. Aquela pessoa fez uma vez e você replica isso todos os dias, né? Isso é muito triste. Isso é uma autodestruição. Isso é falta de amor próprio. Em janeiro de 2018, eu tive uma das maiores decepções da minha vida. Eu me decepcionei muito com uma atitude de uma pessoa, algo que eu realmente não esperava, né? E decepção, ela é diferente de frustração. Frustração é quando você coloca a expectativa em algo e esse algo não acontece. Mas decepção não. Decepção é a traição da confiança. E após viver essa experiência, né, essa decepção que gera uma dor na sua alma, você não entende por que aquela pessoa fez aquilo com você, né? Você estava ali fazendo bem e recebeu o mal e você não compreende. E o pior é porque essa decepção ela aconteceu em um momento de fragilidade, né? Um momento que eu estava grávida, então foi realmente muito doloroso. Quando alguém te fere, no momento que você está fragilizado, quando você está passando por uma doença, quando você está passando por uma crise, isso dói muito mais, gente. Se isso aconteceu com você, eu quero te tranquilizar. Te tranquilizar com uma palavra do Senhor, que está lá escrita em Romanos 14:12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, um dia, mais cedo ou mais tarde, cada um vai prestar contas a Deus daquilo que fez. E o que o outro fez, você não tem como interferir, você não tem como mudar. Mas o que você faz com o que o outro fez de você, isso você pode mudar sim. Você pode ter uma outra postura. Você não precisa se preocupar em julgar o outro. Isso não é para você. Esse julgamento, essa condenação, esse apontamento não é para você. Veja o que a palavra do Senhor diz pra gente em Romanos 12, do versículo 18 ao versículo 21. Vou ler aqui para vocês. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurais vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Olha o que a palavra de Deus está te falando. Não dê lugar à ira, a vingança pertence ao Senhor. Então agora você vai sentar e vai esperar o Senhor vingar você, você vai esperar o outro passar por alguma coisa ruim. Não, gente, não. Isso não deve estar no seu coração. O que o outro fez é problema dele, ele vai prestar contas a Deus. Eu sei que isso te feriu, eu sei que isso te afetou, eu sei que isso pode ter até te jogado no chão, mas deixa eu te falar, perdoe e siga em frente. A vingança que a gente pode fazer, essa foi uma frase que eu adotei naquele momento da minha vida. Eu pensei, eu não vou querer me vingar com as minhas atitudes, porque isso me deixaria presa a uma pessoa que eu não quero estar presa. Então eu pensei, a melhor vingança que eu posso ter é ser feliz. Ser feliz é a melhor vingança. E a partir daquele momento eu comecei a pedir a Deus: Senhor, me ajuda a perdoar. E eu comecei a ler sobre isso, eu comecei a ver vídeos sobre isso. E eu pedi sinceramente ao Espírito Santo de Deus que me ajudasse a perdoar, porque eu não estava conseguindo.
mas eu já estava sofrendo demais, eu não queria sofrer também dormindo e acordando com aquela pessoa, dormindo e pensando que aquela pessoa que eu tava aqui mal porque eu tinha sofrido por uma atitude dela e ela tava lá bem, né, seguindo a vida dela no auge da alegria, começando um novo romance, e eu aqui, né, numa situação totalmente diferente. E eu falei: Senhor, eu não quero dormir e acordar com esse sentimento, eu quero perdoar. Eu fui sincera com Deus porque eu sabia que aquilo ali seria para o meu bem. E gente, tudo que está escrito na palavra de Deus é para o seu bem. Se está escrito na palavra de Deus, obedeça, vai te fazer bem. Por mais que o seu cérebro te diga o contrário, obedeça a palavra de Deus. Quem não perdoa passa uma vida prostrado, refém daquele sentimento. Então deixa Deus segurar a sua mão, libera esse perdão, libera esse fardo, esse peso. Deixa Deus segurar na sua mão e te puxar para cima e reconstruir a sua vida, reconstruir a sua história. Gente, eu tô falando de algo que eu vivi na minha pele. Não foi fácil, mas aconteceu. Eu consegui liberar o perdão e eu tô aqui para vocês exemplificando e dando dicas de como você pode conseguir isso. Mas primeiro passo, você precisa querer. Tem uma frase que eu também gosto muito, eu sempre pensava nisso. Não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez de você. Você não pode impedir aquilo de acontecer, aquele fato de acontecer, mas o que você vai fazer com o que aconteceu com você, isso sim é da sua conta e você vai prestar contas, né? Por isso, o perdão é a chave para o recomeço de todas as coisas, para o recomeço de uma vida. O perdão é a chave para a liberdade. Paulo não nos diz para ficar olhando para a vida do outro, mas ele diz para a gente fazer o melhor da nossa vida. Como eu falei para vocês, eu coloquei na minha mente que a minha vingança seria ser feliz, eu seguir com minha vida, né? Então eu fui estudar, eu segui, eu parei de falar do meu ex, né? Por quê? Porque falar dele não ia diminuir minha dor, né? Só ia denigrir a imagem dele, mas o que eu ganho com isso? Então eu não fiquei prostrada. Eu sabia que aquele era um momento que eu estava passando, um momento de humilhação, um momento de dificuldade em todas as áreas, mas aquilo ia passar e eu tinha meus olhos focados em Jesus. Eu sabia que Jesus tinha um propósito naquela dor e de fato foi o que aconteceu. E o Senhor me levantou, o Senhor me trouxe para o lugar onde eu estou hoje. O Senhor restaurou a minha vida emocional, a minha vida financeira e a minha vida espiritual também, porque hoje eu conheço Deus com muito mais intimidade e a minha fé certamente cresceu com tudo isso que eu vivi. Por quê? Porque eu perdi tudo e eu vi Deus me devolver tudo, mas não devolveu como era antes, devolveu muito melhor, devolveu em dobro, sabe? Como ele fez com a vida de Jó. A Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade e eu sou uma testemunha viva aqui que eu tô falando com vocês. Então, gente, tenham fé, creiam. Se vocês crerem, vocês verão o milagre de Deus na sua vida. Então a sua parte na história, a sua função na história tá aí nos versículos 20 e 21. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque agindo assim amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Jamais te entregue ao mal, mas vence o mal com o bem. Faça o bem, porque é isso que está dentro de você. Aquilo que sai pela nossa boca, as nossas atitudes, elas demonstram o que tem dentro da gente. Então desfoque das circunstâncias, desfoque de tudo que aconteceu, né? Como eu venho falando com vocês, foque em Jesus. E aí tá a segunda dica. Depois que você se arrependeu, você vai fitar os seus olhos no Senhor e não vai tirar de forma alguma. Você não vai mais olhar para as circunstâncias, você vai olhar para Jesus. E aí eu te convido a abrir sua Bíblia no Salmo 23, aquele salmo que a gente conhece, né? Tanto, muitos têm decorado, mas às vezes a gente só conhece e não vive. Então, Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
Ainda que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer, porque Deus está com você. E você vai aprender muito com tudo isso que você está passando. A dor me fez ser uma pessoa melhor. A frustração me fez entender que pessoas falham e que minha confiança não tem que estar no outro, a minha confiança tem que estar em Deus. E se o outro falhar, tudo bem, eu vou perdoá-lo, porque todos nós somos passíveis de falhas. A dor fez eu me encontrar com o meu propósito de vida, que é estar falando aqui com vocês hoje, que é estar passando para vocês a mensagem de que Deus está vivo, Ele continua operando milagres. Não importa o que aconteceu na sua vida, não importa o que os homens te fizeram, e mais, você vai aprender com tudo isso que você está vivendo. Mas nada disso teria acontecido se eu tivesse até hoje, lá atrás, lambendo minhas feridas, reclamado, eu tô aqui nessa situação porque ele fez isso ou porque ela fez aquilo. Eu não estaria vivendo nada disso se eu tivesse lá atrás ainda, se eu tivesse revivendo aquele dia ainda. E outra palavra que eu tenho para falar para vocês, e se você não tivesse sentado agora, eu te peço que você se sente, né? Eu vou falar essa palavra com muito amor, mas é uma verdade que eu preciso te falar. Você não é melhor do que o seu ex. Você não é melhor do que o seu ex. Thaís, como assim? Ele me maltratou, aquele crápula ou aquela mulher fez coisas horríveis, inimagináveis. Você não sabe o que ele fez ou o que ela fez comigo. Não importa. Você não é melhor do que seu ex e você precisa compreender isso. Lembra da história dos fariseus e da prostituta? Os fariseus pegam a prostituta, lançam aos pés de Jesus e eles olham para aquela mulher com tanto desprezo, aquela mulher impura. Eles se sentem superior a ela, sabe? Eles se sentem santo e ela é a escória, ela é um nada, ela tá ali, é pecadora. E Jesus olha para ela e fala: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eu olho para você agora e digo a mesma coisa. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra no ex. Gente, para Deus não existe pecadinho e pecadão. Todos nós somos pecadores. As consequências, sim, estas variam, né? Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Só que isso aí não diz respeito a você. Cada um vai prestar contas a Deus do que tem feito. Mas com relação a ser pecador, todos nós somos pecadores. Todos nós estamos nivelados diante de Deus na condição de pecador. Todos nós carecemos de Jesus, do sacrifício dele naquela cruz que redimiu os nossos pecados. Veja o que o capítulo 64 de Isaías, versículo 6 nos diz. Ora, todos nós estamos na condição de impuros. Todos os nossos atos de justiça se tornaram em trapos de imundícia. Perdemos o viço e murchamos com as folhas que morrem, e com o vento que as próprias iniquidades nos empurram para longe. Então, por mais que o seu cônjuge tenha te ferido, feito coisas horríveis, coisas que eu não posso nem imaginar, para Deus, pecado é pecado e todos nós somos pecadores. E todos nós recebemos perdão somente através de Jesus. Então, o mérito não é meu, o mérito não é seu. O mérito é de Cristo, o único puro, que veio aqui e viveu tudo em nosso lugar. Eu quero que isso fique bem claro para você. Todos nós somos pecadores. Ele ou ela cometeu aquele pecado, mas todos nós cometemos pecados, falhas, erros. E por isso nós podemos perdoar uns aos outros. Gente, essa palavra é muito séria. Eu quero ler com vocês algo que foi assim, a gota final para eu liberar esse perdão. Quando eu vi essa passagem na Bíblia, eu estava no dia de domingo na igreja que eu frequentava, o pastor deu essa palavra, eu automaticamente peguei para mim, me apropriei dessa palavra e falei, é isso. E eu finalmente entendi o peso do perdão para nós. Foi a passagem de Mateus 18, do versículo 23 a 35. Eu vou ler aqui com vocês porque é algo que realmente mudou a minha vida nesse sentido, com relação ao perdão. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Esse servo devia para eles 10.000 talentos.
Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, veja bem, o rei perdoou 10.000 talentos, né? Ele tinha uma dívida muito alta. 10.000 talentos naquela época equivaleria a 350 toneladas. Se fosse de ouro, corresponderia a 8 milhões de dólares, 8 bilhões de dólares. E se fosse de prata, seria mais ou menos 100 milhões de dólares. Então pense aí, a dívida era extremamente alta. E aquele rei perdoou, se compadeceu dele e perdoou a dívida dele. Vamos continuar lendo aqui. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários era mais ou menos o trabalho de 3 meses de um trabalhador. Então hoje daria em torno de 3.000 e poucos reais. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se e foram relatar ao seu senhor o que havia acontecido. Então ele não perdoou uma dívida que o outro tinha com ele, que era uma dívida muito menor, né? E aí algumas pessoas que estavam ali observando o fato foram até o rei informar o que havia acontecido. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor lhe entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. E o que eu quero dizer para você com essa parábola? O que Jesus quis dizer para você com essa parábola? Deus, ele perdoou uma dívida muito maior que você tinha. Você estava destinado a ir para o inferno, né? Você recebeu uma herança, e herança a gente não escolhe se vai receber ou não. Você recebeu uma herança de pecador, de transgressor. Você estava afastado de Deus. E Deus, em seu infinito amor e bondade, perdoou todos os seus pecados, né, através de Jesus. Então a sua dívida com Deus era muito maior. E hoje você não consegue perdoar uma dívida muito menor, que é a dívida que o seu ex-cônjuge tem com você, que foi o erro que ele cometeu com você. Isso é infinitamente menor do que a dívida que você tinha com Deus. Então, quando eu me deparei, gente, com essa passagem, eu falei: Senhor, o Senhor perdoou todos os meus pecados, o Senhor me deu a vida eterna, mesmo eu não merecendo nada, e eu não posso perdoar o meu irmão. E aí caiu a ficha de que a dívida dele era muito menor. E aí eu cheguei e falei, comecei a pensar, né? A sua dívida comigo tá zerada. E um dia eu tive a oportunidade de falar isso pra ele, falar que eu já tinha perdoado, né, que eu já tinha liberado, que eu desejava o melhor para a vida dele, e a dívida que ele tinha comigo, ela não existia mais. Gente, vocês não podem imaginar como é bom fazer isso, como é bom liberar o perdão, como é bom ser livre. Quando eu consegui perdoar, eu acho que eu já até falei isso aqui, eu saía na rua, parecia que tava tudo rindo pra mim, parecia que era o dia mais lindo, sabe? Eu me sentia leve, eu não tava mais presa àquele sentimento, eu não tava mais presa àquele fato que aconteceu. E eu tô aqui hoje pra falar com você, porque eu quero que você viva também essa sensação boa, essa sensação maravilhosa do perdão. Mas não é só o perdão, existe outra coisa que vem associada com o perdão, que eu também descobri, que é o amor. E eu desafio você a abrir sua Bíblia em 1 João. Talvez você não vai ler agora a carta de João toda. 1 João, essa é uma carta maravilhosa. Eu vou deixar aqui alguns versículos para vocês, né? Depois você vai poder ler a carta toda,
mas alguns versículos que falam sobre o amor. 1 João 2, de 4 a 6 diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Então, se você diz que ama a Deus e não obedece os mandamentos, você não ama. E esse é um momento também agora de você refletir. E eu vou ler aqui para vocês o versículo 11 desse capítulo 2 de 1 João. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. E para a gente não se estender muito, eu vou terminar aqui com 1 João 4, versículos 7 a 9. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês aqui hoje. Se você tem perdoado apenas da boca para fora, é um momento de você rever isso, de você ser sincero, ser sincera com Deus e com você mesmo, né? E liberar esse perdão de verdade. E o perdão, ele vem obrigatoriamente acompanhado de amor. Gente, sem amor a gente não pode fazer nada. Sem amor a gente não pode nem servir a Deus. Porque a partir do momento que você conhece a Deus, você conhece o amor. E esse amor, ele tem que fluir de você, entende? A Bíblia é bem clara. Se você fala que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você não ama a Deus e você nem conhece a Deus. E você não é filho de Deus. Então a falta de perdão, ela implica em uma separação de nós com Deus. Será que vale a pena, gente? Olha quantos malefícios existem, né, com relação à falta de perdão, com relação à falta de amor. A falta do perdão, gente, é um assunto tão sério que ele não adoece só a sua alma, não, fazendo amargar. Ele adoece também o seu corpo. Teve uma pesquisa brasileira que foi apresentada no 40º Congresso da Sociedade de Cardiologia de São Paulo, e ela apontou a relação entre a dificuldade de perdoar e os casos de infarto. Outras pesquisas mostram que a amargura gerada pela falta de perdão gera doenças de pele, alergias, depressão, hipertensão, até mesmo câncer. Então, o maior beneficiado no perdão é você. O maior beneficiado no amor é você. E se você não tem vivido o perdão e o amor, você tem desobedecido a Deus. Então eu espero que você tenha entendido aqui o que eu falei hoje sobre o perdão e sobre o amor. E nada disso é possível sem a ajuda do Espírito Santo. Tome a decisão. O perdão primeiro ele parte da decisão, e o Senhor Jesus vai te ajudar nesse processo e você vai conseguir ter êxito e vai poder desfrutar dessa sensação maravilhosa e libertadora que é perdoar o seu ex-cônjuge, amar o seu ex-cônjuge. Eu sempre me pergunto, será que eu estou amando? Né? Amar não é fazer tudo o que a pessoa quer, não. Viver o amor é viver o bem, fazer o bem para aquela pessoa. E graças a Deus hoje eu posso dizer para vocês que o perdão foi um perdão bastante sincero, foi um perdão que trouxe bastante alegria a todos. Alguns não compreenderam, outros ainda achavam que eu estava ligada, que eu gostava dele. Eu fui até julgada, mas eu não estava nem aí, porque eu só queria obedecer a Deus. Não estava nem aí para o que iam falar, eu só queria obedecer a Deus. E quando o perdão chegou, eu soube como era bom e eu desfrutei disso. E hoje eu recebo o meu ex na minha casa com a sua esposa, né, a sua atual esposa. E a minha vida, gente, é exatamente viver em amor, viver o que Jesus nos ensinou. Jesus veio aqui na terra só para nos ensinar a lição do amor, né? Leia o texto de 1 João, a carta de 1 João, tenho certeza que vai edificar a sua vida. E viva esse perdão e esse amor de Deus, seja livre, seja leve, seja cheio de Deus e transborde na vida de outras pessoas, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês hoje, eu estou muito feliz de poder compartilhar essa experiência com você e eu espero que você tenha aprendido o que eu disse e possa colocar em prática.
né? Que o Espírito Santo do Senhor te ajude aí. E se você gostou desse vídeo, se foi edificante para sua vida, pode ser edificante para a vida de outras pessoas também. Então compartilhe, né? Dê seu like, deixa aí para eu ler, compartilhe com todos os demais irmãos o seu testemunho, né? Você tem dificuldade ainda para perdoar? Coloque aí, tem alguma pergunta? Deixe nos comentários. Eu amo ler os comentários, para mim é bastante edificante, eu gosto de responder e eu já tenho pegado alguns comentários para fazer temas para os próximos vídeos, tá bom? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço!